um convite a sermos pobres e honestos. Lucas 18, do 9 ao 14. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrão, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, sou um pecador. Digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus conta essa parábola para nos ensinar a questão da humildade. Porque às vezes, amados, nós achamos que a nossa justiça própria nos dá direito a alguma coisa. O maior erro hoje nas igrejas e nos ensinos dentro das igrejas é a questão da justiça própria. Porque você é uma pessoa que faz parte do ministério de louvor, está enganjado em algum ministério da igreja, é diácono, presbítero, ou você é um evangelista, talvez você é apenas um ministro de louvor, ou um pregador. Por causa das suas habilidades e do cargo que você tem, você acha que você merece algo mais do que os outros, e se acha mais justo do que os outros. Mas Jesus nos chama a atenção nessa manhã para confrontar aquelas pessoas que confiavam em si mesma, na sua própria justiça, e por causa da sua própria justiça, ela despreza as outras pessoas. Ela despreza a humildade dos outros, ou a vida dos outros, pelo fato de ela mesma se achar tão santo, ou tão honesta, ou tão pura, que ela acaba desprezando os outros, e até mesmo no seu coração tendo como insignificante a vida dos outros. Mas nessa manhã Jesus nos chama a uma proposta do Evangelho para sermos pobres e honestos. Ele nos faz um convite a uma pobreza espiritual, que essa pobreza nos levará a uma honestidade interior, e isso nos tornará um homem e uma mulher de Deus. Presta atenção que o que nós vamos falar nessa manhã irá confrontar muitas pessoas, desde os líderes eclesiásticos até os leigos de dentro da igreja. Porque nós vivemos hoje num mundo em que o evangelho, ele não tem sido pregado, ele não tem sido anunciado da forma em que ele é de fato e verdade. Ele tem sido enfeitado. Colocaram muitas bugigangas, muitos enfeites no evangelho. Mas o evangelho puro e verdadeiro é o evangelho que Jesus nos convoca, ele nos chama, ele nos convida a sermos pobres e honestos. Essa parábola, ele conta sobre 2 homens, um fariseu, que era um mestre da lei, que conhecia a lei, um devoto da lei, ele era um homem que respeitava, que andava nos mandamentos, que seguia os mandamentos, e o publicano, considerado um herege, considerado um sem lei. Se nós formos colocar no dia de hoje, o fariseu seria o crente de 20 anos dentro da igreja, que alto se denomina conhecedor das escrituras, e o publicano seria aquela pessoa que não vai à igreja,
que se contenta com sua própria vida, que não tem uma fé firme em Jesus e que vive de um lado para o outro, oscilando na sua fé. Então seria mais ou menos isso. E Jesus aqui conta que esse fariseu, ele foi ao templo, ele foi orar, ele subiu ao templo para falar com Deus. Então, amados, não é o seu tempo de oração e não é a sua ida à igreja para orar que nos mantém íntimo com Deus, mas é a sua forma de orar. Como você está orando é que mostra se você vai ser justificada, sair dali do templo de oração justificado ou não. A forma que você está orando, talvez você até se distancie de Deus, só pelo fato de você orar errado. Por isso que Jesus disse que o Espírito Santo, Paulo diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o que nós queremos tratar nessa manhã é sobre pessoas orgulhosas dentro de si mesmo, porque acham que são alguma coisa, porque fazem alguma coisa. E Jesus então nos ensina nessa manhã uma parábola tão linda, tão rica, tão profunda, tão confrontadora, que se nós não a percebermos direitinho sobre o que ele está nos ensinando, nós seremos fariseus o resto da nossa vida. E ele conta que o fariseu, ele orava em pé, para se aparecer. Sim, era no íntimo, mas era em pé. E ele dizia: Deus, graça te dou, porque eu não sou como os outros homens. Eu não sou ladrão, eu não sou corrupto, eu não sou adúltero. Eu não sou como este publicano, como esse pecador. Eu jejuo 2 vezes por semana. Dou meu dízimo de tudo quanto ganho. Esse homem, ele não saiu justificado diante de Deus, porque o que ele apresentou diante de Deus foi apenas a sua justiça própria. E sabe o que é que a Bíblia fala sobre a nossa justiça própria? No livro de Isaías vai falar que a nossa justiça própria é como trapos de imundícia diante de Deus. É como se fosse o absorvente da mulher depois de usado. Imagina você chegar diante de Deus, você mulher, no tempo da sua menstruação, chegar diante de Deus e oferecer a Deus o seu absorvente usado. Olha aqui, Deus, a minha justiça. Para ele é isso. Para ele, tudo que nós fazemos achando que seria justiça nossa mesmo, é como trapo de imundícia. É como se eu estivesse falando: olha, Deus, eu mereço a cura, porque eu sou crente. Eu mereço a minha casa, porque eu oro. Eu quero que a minha família seja abençoada, porque eu sou serva e servo de Deus. Você tenta barganhar com Deus pelo aquilo que você faz. Eu sou uma pessoa que jejum, que oro, que estou sempre diante de Deus, e quer cobrar Deus por causa disso. É como se você estivesse oferecendo a Deus um absorvente usado. Você aceitaria se alguém lhe oferecesse um absorvente usado? Creio que não. Assim Deus também não aceita aquilo que vem do homem, achando que é a sua própria justiça. O Evangelho nos convida a sermos pobres. E ser pobre não é ter virtude alguma para merecer alguma coisa. O Evangelho nos ensina que Deus está do nosso lado e que somos, portanto, vitoriosos, independentemente do nosso desempenho no jogo da vida, independentemente das nossas ações para com Ele ou não, independentemente do que você faz para Ele ou não, nós já somos vitoriosos, porque Ele morreu na cruz antes mesmo de eu conhecer Ele. Ele já me amou. Ele diz que, a palavra do Senhor diz que quando nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados, Ele nos ressuscitou.
Ele nos ensinou o amor, ele nos amou primeiro. Vá no cemitério e pregue para o morto. Ele não vai ouvir, ele não vai dizer glória a Deus, ele não vai dizer amém, ele não vai dizer aleluia, porque ele está morto, sem vida. E nós estávamos sem vida, mortos em nossos pecados e delitos. E ele nos amou, ele nos ressuscitou para ouvirmos a mensagem da salvação. O evangelho puro, o evangelho que muda o caráter, o evangelho que transforma o coração. Ele nos ressuscitou da podridão do nosso ser, para nós sermos pessoas limpas e santas diante dele. E isso não vem de mim, não vem de você, não vem dos nossos méritos, é dele. Ele que deu, porque ele quis, porque ele nos ama de forma incondicional. Cuidado você que fica cobrando a Deus as coisas pelo simples fato de você ser um dizimista. Ah, Senhor, eu repreendo o devorador, o migrador da minha vida, porque eu sou fiel. Pastores colocando cabresto na vida da igreja, no povo da igreja. Ó, se você não dizimar, o devorador vai acabar com sua vida, vai vir doença. Para com isso. O povo tem que saber que a casa de Deus, a porta de evangelização que ele abriu, precisa de mantimentos. E ele é um voluntário. Ele tem alegria no coração de ir ao templo. E às vezes quando ele te der ali os seus 10%, ele está dizendo: olha Deus, essa é uma forma de agradecimento, porque o Senhor me deu saúde, capacidade para prosperar. Eu dou com alegria de coração. Está aqui para que haja mantimento na sua casa, para que o trabalho continue, para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja do Senhor. Eu dou de coração aberto. Não é por causa de devorador, migrador, não. É porque eu amo a tua casa. Essa tem que ser a nossa atitude, gente. Não é dar com o coração perdido e por causa de peso de consciência, não. É porque ama a Deus, porque ele amou primeiro. O evangelho de Jesus nos chama a cantarmos a cada dia a intimidade com Deus, em vez de buscar milagres e visões. Ele nos convida a termos um encontro íntimo com ele todos os dias, em vez de esperar o domingo, a quarta-feira do culto da vitória, do culto da cura, do culto da libertação, do culto não sei de quê. Oh, para! Ele quer um momento contigo diariamente, comunhão contigo diariamente. Isso é ser pobre, isso é reconhecer que você não é nada. Parar de buscar esses milagres, visões, profecias. O que é que o profeta vai falar para mim hoje? Ora por mim. Vê o que é que Deus está falando. Porque eu não estou escutando mais. Os meus ouvidos estão fechados. Eu não tenho intimidade com Deus. Deus está longe. Aí Deus usa um menino de recado e diz para ele. Diz para ele. É isso que você quer? Que Deus mande meninos para te dar recados? Ou você quer ouvir dele? Se você quer ouvir dele, meu irmão, vá para o quarto de escuta. Derrame sua alma perante Jesus o Cristo, perante o Espírito Santo que te assiste todos os dias, que sabe das tuas fraquezas, das tuas necessidades, das tuas lutas. Ele nos conclama a vivermos simplesmente em Cristo o nosso dia a dia. O que é viver em Cristo o nosso dia a dia? É apaixonar-se. Isso, namorar. Isso é viver Cristo. Existe uma coisa mais linda do que um homem e uma mulher apaixonados um pelo outro, que se respeitam, que se amam, que se beijam, que se valorizam, que cuidam um do outro. Isso é um culto a Deus. Isso é viver a intimidade de Cristo diariamente.
Não distorcer o amor como muitos têm feito. Namoro por egoísmo, namoro por interesse próprio, fazendo as coisas antes do tempo. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de apaixonar-se de verdade. É aquela questão do dia a dia. É falar a verdade. Criar um filho. Dar uma aula. Perdoar um ao outro, mesmo depois de ferirmos uns aos outros. Permanecermos juntos nos momentos difíceis da vida. Fazer um almoço, convidar quem você ama, celebrar o dom da vida, saborear o gosto, o sabor dos alimentos que Deus tem nos dado. Tomar um banho de rio, saborear a vida diariamente com Cristo. Dar um passeio na natureza, contemplar as obras de Jesus, as obras de Deus, que foi feita com as suas mãos. Ouvir os pássaros cantar. É isso, gente. Diariamente conviver com Cristo na sua plenitude. Suportar um ao outro. Carregar os fardos um dos outros. Viver Cristo diariamente é um convite a sermos pobres, a sermos honestos conosco mesmo. Parar de achar que nós merecemos alguma coisa porque fazemos alguma coisa para Deus. Deus ele tem que ser fiel. Deus ele não desampara o justo. Quem disse que você é justo? Olhe para dentro de si. Faça uma autoanálise da sua vida inteira e tome sua própria conclusão e veja se você é justo. Quanta injustiça temos praticado, gente. Vamos parar de ser hipócritas dentro da igreja. Quantas vezes pregamos e falamos a nós mesmos que somos melhores pregadores do que os outros. Disputamos dentro da igreja quem canta melhor. Profetizamos às vezes aquilo que Deus não falou, apenas para mostrar que somos profetas, e levamos essa culpa dentro de nós. Vamos ser honestos. Vamos ver se somos justos de verdade. Deus não desampara o justo. O problema é saber, eu sou justo? Eu prefiro ser como publicano, à distância. Não olhava para Deus, baixou sua cabeça, reconheceu quem ele era, a sua pequenez, a sua pobreza, o pecado que estava dentro dele. Diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou um pecador. Tenha misericórdia de mim, que sou um pecador. Ele reconheceu. Isso é humildade. Isso é ser pobre de espírito. O Evangelho declara que não importa quão dedicados e devotos nós somos dentro das nossas igrejas, ele nos convoca a sermos pobres. Mateus 5, versículo 3: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O reino que Jesus nos apresentou são dos pobres em espíritos. O que é pobre em espírito é reconhecer quem você é de fato e não se achar mais justo do que os outros, porque você fala melhor, porque você canta melhor, porque você tem um diploma de ensino superior, porque você tem uma formação, porque você é um empresário, porque você acha que é. Não. Reconheça que nós estávamos mortos na nossa podridão e do nosso pecado, e se hoje nós temos luz dentro de nós, isso não pertence a nós, mas veio dele, de Jesus o Cristo. Deixamos de viver uma realidade mais profunda
de nosso relacionamento com Deus, porque nunca assumimos a nossa condição diante dele. Não temos coragem de chegar diante de Deus e falar: olha, Senhor, realmente eu sou um homem mentiroso. De 4, 5 palavras que eu falo, uma é mentira. Não temos honestidade dentro de nós mesmos de falar para Deus que somos fofoqueiro, que gostamos de falar da vida alheia, de espalhar boatos, de aumentar boatos. Nós não somos honestos dentro de nós mesmos, por isso nós ferimos o nosso relacionamento com Deus, porque nós não assumimos que somos pessoas viciadas em café, porque crente acha que vício é apenas cigarro, jogo e bebida alcoólica, mas são viciados em novelas, são viciados em café, são viciados em refrigerantes, são viciados em tantas coisas, e acha que são mais puros do que os outros. Porque qual a diferença nossa para os publicanos? Vamos falar aqui, nós somos os fariseus, os donos da verdade. Jejuamos, damos dízimos, oramos, estamos na presença de Deus, estamos na casa de Deus. Os publicanos estão por aí. Nós o consideramos pecadores, afastados de Deus, bebendo, fumando, se prostituindo. Agora, qual a diferença deles para nós? A única diferença, sabe qual é? É que o pecado deles estão exposto e o nosso está escondido, porque nós não temos coragem o suficiente para expor o nosso interior, o nosso pecado. E eles têm, talvez são mais honestos do que nós. Cuidado, gente. Salvação não é apenas levantar uma mão numa igreja, se inscrever numa igreja evangélica. Isso é mentira. Salvação parte do coração, mudança interior, o Espírito habitando dentro de nós. E cada vez mais que nos aproximamos de Cristo, nós reconhecemos que somos pequenos, que somos pobres, e essa pobreza em espírito nos leva a uma honestidade de quem nós somos de fato e verdade. E essa honestidade nos leva à luz, que Deus é luz, e que aqueles que se aproximam dele irão saber quem ele é de fato e verdade, e reconhecerá que somos monstros, pecadores, e que o nosso coração, a nossa mente e o nosso pensamento só deseja as coisas ruins. Mas é pela graça que somos salvos, é pelo amor dele, é ele nos abraçando, é ele nos confrontando. E quando nós temos o Espírito, ele luta contra a carne, e nós seremos vencedores na luta contra a carne. Seremos homens e mulheres de Deus vencedores, porque o Espírito que habita em nós é mais forte do que as obras da carne. Então as obras das carnes começam a morrer diariamente e enfraquecer diariamente. A Bíblia diz: cuidado, que Satanás está ao vosso derredor, bramando como um ladrão, um leão querendo tragar aquele que ele possa pegar. E essa palavra trago vem de trago mesmo, tragar um cigarro. Como que a pessoa consome um cigarro? De trago a trago, bem devagarzinho. Ele nem percebe, de repente o cigarro acabou. Satanás é assim. Ele vai tragando aos poucos, tragando, até que nós viramos pó e cinza. Sabe qual é o segredo de se escondermos dele? De vencermos eles? Se submeter a Deus, resistir aos seus tragos, e ele fugirá de vós. A maneira que nós temos de ser vitoriosos em Deus é se submeter à liderança de Jesus. Umas vezes, se submetendo à liderança de Jesus, nós temos que colocar na nossa mente, do nosso coração, que tudo o que eu faço, eu não mereço coisa nenhuma.
O que eu faço hoje na igreja é consequência do meu amor para com Cristo. Se você faz qualquer coisa hoje na igreja, se você ajuda na limpeza, se você é um evangelista, se você prega, se você canta, se você é profeta, se você limpa os bancos, se você ajuda na cantina, se você é porteiro, qualquer coisa, isso não é para trazer merecimento em alguma coisa na sua vida, mas isso é uma apenas demonstração do seu amor para com Cristo. Que aqueles que amam Cristo querem fazer alguma coisa. Mas às vezes a gente fica tão envolvido com a gente mesmo que começa a exigir coisas que nós pensamos que merecemos de Deus. E às vezes nós começamos a aceitar as coisas naturais da vida como algo que vem natural. Nós começamos a aceitar as dádivas que Deus nos dá como algo natural. Mas não é natural. Se você levantou hoje e você tem saúde, não é natural. É dádiva de Deus. Se você está respirando esse ar, não é natural. É dádiva de Deus. Quanto mais crescemos no Espírito de Jesus, mais pobre nos tornamos. E mais percebemos que tudo nesta vida é um presente. A totalidade fundamental da nossa vida passa a ser ação de graça humilde e jubilosa. A consequência de nossa pobreza e de nossa inépcia nos levará a regozijar-nos na dádiva de termos sido chamados das trevas para as maravilhosas luzes. De sermos transportados do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, de Jesus Cristo. A pobreza espiritual nos capacita a adentrarmos no mundo do outro. Ela nos leva a vermos os outros com os olhos deles e não com nossos olhos. O que é você ver, enxergar o outro com os olhos dele? Por exemplo, se você é um bom pintor, você desenha muito bem, e de repente você vê o desenho do seu colega, e o desenho não é extraordinário, não é lindo, não tem os traços perfeitos, automaticamente você vai o criticar, porque ele não desenha tão bem. Mas se você olhar com os olhos dele e não com o seu, se você olhar com os olhos dele, você vai ver que ali é o melhor que ele pode fazer. Então o desenho se torna lindo para você, porque você percebeu que foi o melhor que ele pôde fazer, que ele não é você. Então suas habilidades se tornam insignificantes, porque você olha o seu próximo como ele é e não como você é. Então você olha o irmãozinho na igreja que tem uma dificuldade, que está fraco, com os olhos dele e não com seus olhos de santidade. Isso é ser pobre em espírito. A pessoa que é pobre no espírito percebe que não ama os outros como queria amar. A pessoa que é pobre no espírito, ela sempre dá uma pausazinha antes de tomar qualquer decisão de ser tirana consigo mesmo. Sabia que tem pessoas que é tirana consigo mesmo, que não auto se perdoa, que exige demais de si mesma? Essa tirania que há dentro do seu coração só será quebrada quando você reconhecer a sua pobreza. Agora, renunciar à pretensão de minhas orações, o meu discernimento espiritual, os meus dízimos, o meu sucesso no ministério, fazem agradável a Deus. Quando eu renuncio tudo isso, eu faço, mas eu renuncio como uma elevação, como a exaltação dos homens para mim. Nenhuma beleza preexiste em nos fazer atraente diante de Deus, gente. Nós somos amáveis apenas porque Deus nos ama e pronto.
Honestidade é uma mercadoria tão preciosa que é raramente encontrada no mundo da igreja. Honestidade exige a sinceridade de admitir os nossos apegos e as nossas dependências que controlam a nossa atenção, que diminuem a nossa consciência e agem como falsos deuses. Nós somos às vezes um altar de um falso Deus. Você já viu aquelas pessoas que se sentem tão santa, que ela diz assim: olha, mexeu comigo, agora a mão de Deus vai pesar sobre a vida dele. Ai, quem tocar no ungido do Senhor. Você já ouviu algo assim dentro das igrejas? Você já ouviu aquele dizendo assim: agora pronto, mexeu comigo, vai sofrer as consequências. Meu irmão, que grau de santidade é essa? Que grau de santidade tão grande é essa? Aconteceu no Velho Testamento com Moisés? Aconteceu. Mas o livro de Coríntios vai dizer que tudo que aconteceu no Velho Testamento, no livro de Hebreus, é exemplo para nós. Exemplo. Apenas exemplo. Não é que Deus vai fulminar com o outro por causa da hipocrisia da tua santidade, não. Não confie nisso, não. Mas corra para o seu quarto e se lance aos pés de Jesus. Seja pobre em espírito e seja honesta consigo mesmo. Somos falsos deuses. Se o pastor amaldiçoar, se a pastora amaldiçoar, se a missionária amaldiçoar, acabou. Não tem mais jeito. Para, gente. A maldição foi quebrada na cruz. E o ensino de Jesus é para bendizer e não amaldiçoar os nossos inimigos. E se um líder amaldiçoa, ele não é de Cristo, porque ele não segue o ensinamento de Cristo. Não é de Jesus. É um fariseu hipócrita, mentiroso e falso. Cego, guiando um rebanho de cego. Se não quer seguir o ensinamento de Jesus, então largue tudo e vai seguir o diabo. Para de colocar obstáculo na igreja. Para de colocar pedra de tropeço para aqueles que querem vir ao evangelho. Pare de anunciar cura inexistente, revelação mentirosa. Para de ser pedra de tropeço e deixa o povo acreditar em Jesus como ele é. E ele nos ensina, e ele nos chama à cruz, à morte. Ele vai nos ressuscitar no terceiro dia. A promessa é a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Você que não é evangélico, que o povo te considera como publicano, saiba que o evangelho verdadeiro não é para ganhar dinheiro, não é para enricar, não é para curar, não é para ter paz dentro da tua casa, como muitos dizem que você está tendo luta e confusão. Não é isso. O evangelho verdadeiro é para você ter uma mudança de vida, porque a confusão que causa é você que causa. No dia que o Espírito Santo entrar no teu coração, mudar tuas atitudes, vai vir a paz interior dentro de você, e as pessoas que estão do seu lado vai ser contagiado com essa paz. O evangelho é isso. João, Pedro e Tiago abandonou o barco com rede e tudo. Era sobrevivência, era o que eles tinham, era a empresa deles. E Jesus chamou para seguir. Zaqueu, quando se converteu, ele roubava muito, ele explorava, ele usava de propina, ele era rico, com dinheiro ilícito. Mas naquele dia que Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele se converteu de verdade. E ele disse: a partir de hoje, eu não vou extorquir mais ninguém. E se eu roubei, defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso é o evangelho. Se tornar pobre e honesto dentro de si mesmo.
Ou você acha que o evangelho é ir para uma igreja, botar um CD ralado e ficar cantando? Ou você acha que o evangelho é você se ajoelhar e ficar orando para a bênção da tua família, para a bênção da tua casa e para o vizinho morrer, que você não gosta dele? Ou você acha que o evangelho, Deus vai ficar olhando para ti e vai dizer: ô meu filhinho, olha o tanto que meu filhinho jejuma, olha o tanto que meu filhinho lê a Bíblia, olha o tanto que meu filhinho é assim, eu vou matar todos aqueles que estão falando do meu filhinho. Para com isso! Jesus quer a salvação daqueles também, rapaz. Jesus quer a salvação de todos. Quantas pessoas estão dentro da igreja que não são convertidas? Briga o dia todo dentro de casa com sua mulher, com seu esposo, com seus filhos. Palavrão, xinga, fala asneira. Chega na igreja e vai cantar santo, santo, santo é o Senhor. Hipócrita, mentiroso, falso. O convite do evangelho nessa manhã é para sermos pobres e honestos. A honestidade, ela nos envolve a disposição de enfrentarmos a verdade de quem nós somos. Desagradáveis são a podridão do nosso coração, as percepções do nosso ser. A proposta do evangelho é nos tornarmos pobres, porque quando nós somos pobres, nós entendemos que nada merecemos. Uma vez que nós entendemos isso, nós seremos honestos e diremos a Deus: Senhor, quem sou eu sem você? Pai, quem sou eu? O que seria do meu trabalho sem a capacidade que o Senhor me dá? O que seria de mim sem a saúde, Senhor? Será se eu teria o dinheiro na conta que eu tenho hoje, se não fosse a saúde que o Senhor tem me dado? Ser pobres e honestos significa perseverar conosco e com Deus, discernindo os truques mentais, pela experiência de como Ele nos derrota. Esses truques mentais que nós fazemos para aliviar o peso de consciência, sabe? Aquelas coisinhas que nós pensamos, que nós maquinamos dentro de nós para esconder a verdade nossa mesmo. Reconhecendo as nossas fugas, admitindo os nossos colapsos, aprendendo de forma completa que não somos capazes de lidar conosco mesmo. Não somos capazes de lidar conosco. Esse rótulo que nós temos, que somos super-heróis, que o crente é vitorioso em todas as coisas, tem que parar. Isso é um resoluto autoconfronto que requer força e coragem. Honestidade nos mantém em contato com nossa carência e com a verdade que somos pecadores salvos. Ser honesto conosco não nos torna inaceitáveis a Deus. Ser honesto não nos distancia de Deus, mas nos leva, nos arrasta para Ele. Como nenhuma outra coisa que nós venhamos a fazer para arrastar, apenas sermos honestos em nossa podridão. Isso nos deixa abertos de forma renovada para o fluir da graça e do Espírito de Deus. Embora Jesus chame cada um de nós para uma vida mais perfeita, nós não somos capazes de fazê-lo por nossos próprios esforços. E através da graça, só através dela, que qualquer um de nós pode ousar esperar tornar-se mais parecido com Cristo. O pecador salvo é aquele que alcançou uma pobreza interna de espírito e vive o melhor que pode, em rigorosa honestidade para consigo mesmo, com os outros, com Deus.
Olha o que a palavra do Senhor diz no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, 8 e 9. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Você é rico. A pobreza espiritual, a pobreza em espírito, não em espiritual de ter comunhão com Deus, mas a pobreza em espírito é aquela que não te eleva, aquela que não te exalta pelos dons que Deus te deu. Você não será exaltado porque Deus te deu o dom da cura. Você não será exaltado porque Deus te deu o dom da profecia. Você tem aflições, eu também tenho, meu amado. O Senhor reconhece a nossa pobreza, a nossa dificuldade, a nossa luta, a nossa ânsia. Ele conhece tudo isso. Mas a palavra diz que nós somos ricos. Rico em quê? Em que nós somos ricos? Nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Nós somos ricos sim. Iremos ter um encontro com o Pai, abraçaremos Jesus depois da nossa morte, moraremos em um lugar de descanso em paz e viveremos a glória que era nossa no Éden. Somos ricos se nos tornarmos pobres e honestos em espírito, em alma, interior nessa vida. Continua o versículo dizendo: conheço a blasfêmia, a mentira, a heresia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Agora pegou. Agora pegou. Ele diz que ele conhece os seus, os aflitos, os pobres. E esses são ricos diante dele. Mas também conhece aqueles que estão dentro da igreja, que se dizem crente e não são crentes, mas são da sinagoga de Satanás, são filhos do diabo, mentirosos, blasfêmios, são aqueles que dividem, aqueles que causam confusão, tormento, aqueles que causam hipocrisia todos os dias na igreja. Ele conhece também esses, aqueles que se autoelevam por causa do louvor, aqueles pastores desonestos, que ensinam o evangelho apenas para colocar cabresto nos seus membros. Ele conhece aqueles que se dizem crente e não são, mas são da igreja de Satanás. Apocalipse 2, versículo 8 e 9. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9 diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, dele Jesus, vocês se tornassem ricos. Ele se fez pobre, ele saiu de si, ele veio dos céus, se tornou homem, ele era o Criador, se tornou criatura. E por causa dessa pobreza de Cristo, dessa humildade de Cristo, eu e você, amados, somos ricos, enriquecidos em toda a plenitude pela graça de Deus. Pela graça somos salvos. Isso vem de Deus, não de nós. Nós louvamos e bendizemos o nome de Jesus, que nos ama, continuará amando, e um dia nós teremos um encontro verdadeiro com Ele nos céus. Só Ele é a nossa força. Só Ele é o nosso refúgio. Só Ele é a nossa fortaleza. Nele existimos. Nele nos movemos. Para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E o convite que Ele nos dá nessa manhã para sermos pobres e honestos. Só dessa forma
seremos os mais vitoriosos dos homens quando nós nos tornarmos menor do que todos. O publicano saiu justificado e o fariseu não. O que eu te digo, amados, se não mudar a postura de comportamento, se não buscar Jesus pelo que ele é, naquele dia, no grande dia, quando Jesus então rasgar os céus, os publicanos, considerados hoje heréticos, serão justificados, porque eles são honestos com eles mesmos. E muitos de nós, que achamos que somos donos da verdade, que encobrimos a verdade de dentro do nosso coração para que ninguém saiba, seremos reprovados. Você tome uma decisão, que o Espírito trabalhe em seu coração, em nome de Jesus.